Pode aplaudir o Senhor antes de se assentar. Deus é bom, Deus é maravilhoso, é tremendo servi-lo. Pode se assentar. Obrigado, TS Band, por nos ajudar. Você percebeu que nós estamos compartilhando esse lugar aqui com o Team Street Brasil, que está na sua edição temporada de verão, agora de carnaval. E nós estamos com uma adaptação aqui, feita especialmente porque estamos compartilhando esse espaço. Ore pelos nossos adolescentes, são centenas deles que estão se reunindo aqui, nesse lugar que você está, para ter experiências profundas com o Pai, com o Filho e também com o Espírito Santo. Vamos falar sobre nossa missão ID. Estamos hoje no nosso segundo encontro, mas antes de entrar no tema de hoje, eu queria dar um recado rapidinho importante. A gente vai explicar melhor a semana que vem, mas para você reservar na sua agenda e você não comprar um ingresso do Corinthians contra o Cianorte antes disso, tá bom? Reserve aí na sua agenda, dia 24, é um sábado à noite, às 19h30 aqui. Nós vamos falar da nossa missão 2024. Já que estamos falando da missão da igreja, a missão ID, a gente quer afunilar um pouquinho mais e falar sobre qual é a missão da nossa igreja aqui. Convocados estão os líderes de ministério, de louvor, os voluntários da nossa igreja, a hospitalidade, os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja. E convidados estão todos os membros que quiserem saber quais são os nossos projetos e os nossos sonhos para 2024. Nós queremos compartilhar com você, até para que você possa se engajar, se envolver e também participar conosco, tá bom? Fica aí o convite e fica aí também para você reservar essa data importante para a nossa igreja no dia 24, aqui no Ginásio Esporte, às 19h30. Vamos lá então, hoje, Operação Atenas. Desculpe, eu me esqueci, eu precisava ter, primeiramente, agradecido a presença dos meus irmãos, né? Porque agora sim deixa eu puxar mais para cá, falar com os nossos irmãos que estão na internet. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão acompanhando pelo YouTube, também pela TV Unicesumar, e também outros irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais. E quero também louvar a Deus pela sua vida e agradecer pelo obséquio deste Colendo Concílio, que tão generosamente nesse momento se agrega em torno da verossímil e também indelével Palavra de Deus, para de Deus perfilhar suas benfazejas e também supremas e auspiciosas promessas. Certamente nós vemos que todos vieram aqui com a garantia da inexorável graça de Deus, que pelo beneplácito da sua vontade, transfere a cada um de nós. Amém? Meu Deus, irmãos. Não amém, não? Bom, você não entendeu? Agora eu vou traduzir então. Eu quero agradecer a Deus por essa comunidade tão abençoada que se reúne em torno da verdadeira e permanente palavra de Deus, cujas promessas são eternas. Amém? Aê, agora sim, né, pastor? Ajudou. Por que será que você não entendeu? Bom, eu falei uma outra língua, eu falei um outro idioma, fui deselegante na minha abordagem, fui ofensivo, não fui claro? Não. Tudo isso eu fiz para que você me entendesse. O problema é que se você residisse no Brasil há 100 anos atrás, certamente você diria amém, porque são palavras, são linguajares, são sinais fonéticos que se perderam na nossa comunicação em virtude da própria diacronia da língua. A língua, ela vai se dinamizando, ela vai se avançando, e a linguagem tem que acompanhar isso. Por isso a dificuldade de entender o que vem a ser a benfazeja, o que vem a ser perfilhar, o que seria imarcessível. São palavras que para nós não fazem parte do nosso vocabulário e nos soam estranhas. E esse é o problema quando nós falamos em missão da igreja. Porque muitas vezes nós estamos falando uma língua que a própria sociedade pós-moderna não compreende. Nós estamos falando a uma sociedade altamente tecnológica, uma sociedade neoliberal, uma sociedade pluralista, cética, individualista. Nós estamos falando a um contexto que nós nunca experimentamos antes, de aceleração do conhecimento e do grande volume de informações. Nunca na história humana nós vivenciamos isso. E ainda estamos com um linguajar cristão que muitas vezes não alcança este perfil de sociedade, que também precisa entender do Evangelho. E a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 14, como ouvirão se não há quem pregue? Eu vou traduzir isso de uma maneira mais intencional. Como entenderão e dirão amém,
se não compreenderem a nossa mensagem. Foi o que Filipe perguntou àquele eunuco na carruagem que estava passando ali por uma certa região de Israel. Ele pergunta ao eunuco: você entende o que lê? Aí o eunuco fala: não, como é que eu vou entender o livro de Isaías se não tem quem me explica, quem sintoniza, quem traduza, quem interprete para mim? Então esse é o grande conflito, porque muitas vezes nós estamos acostumados a falar a linguagem de Jerusalém, e na linguagem de Jerusalém nós temos a paz do Senhor, nós temos o varão de Deus, nós temos a irmã, nós temos o irmão, nós temos palavras como eternidade, graça comum, nós temos palavras como predestinação, amilenismo. Esta é a palavra de Jerusalém, mas Atenas não fala essa língua. Atenas não entende, não atende a esse idioma. Inclusive eu tenho uma frase comigo mesmo em relação à comunicação: quanto mais rápido você for entendido, mais rápido você será atendido. As pessoas não atendem ao nosso apelo porque muitas vezes não entendem a nossa comunicação. E esse é um grande drama quando nós falamos em missões, porque muitas vezes nós transformamos a missão num ambiente onde nós queremos que as pessoas venham e interpretem por elas mesmas o que nós estamos querendo dizer, quando na verdade o esforço deveria ser o contrário. Nós deveríamos ir até estes, para que eles, compreendendo a mensagem, pudessem dizer amém. Por que você não disse amém na primeira abordagem minha? Porque você não entendeu. Por que talvez o seu filho adolescente não disse amém ainda a Jesus? Porque ele ainda não compreendeu o que significa graça, evangelho, vida cristã, comunidade. Há várias interpretações ruidosas na sua mente. Por que será que os nossos jovens talvez não estejam tão poucos desinteressados na nossa comunidade? Por que será que os jovens casais muitas vezes não se encontram e não se sentem pertencentes? Por que será que muitas vezes as igrejas estão envelhecendo em dias, não apenas em relação à sua história, mas em relação à sua membresia? Porque ela deixou muitas vezes de comunicar de uma maneira assertiva a uma geração que pede outra linguagem. Não é que eles são resistentes, não é que eles são impenetráveis, não é que os muros sejam intransponíveis, a gente só não está conseguindo comunicar às vezes. A gente não está conseguindo falar a linguagem da universidade. A gente não está conseguindo falar a linguagem do business. Nós não estamos conseguindo falar na linguagem que o capitalismo compreenda. E veja bem, eu não estou falando em adaptar, deformar o evangelho para enquadrar nos valores antibíblicos. Eu estou dizendo em aplicar a verdade. Porque uma coisa é você adaptar o evangelho para ele ser favorável a uma prática equivocada. Outra coisa é você aplicar o evangelho e mostrar de uma maneira inteligente, estratégica, uma comunicação clara, às pessoas que entendam e possam dizer amém. A nossa dificuldade é conseguir dialogar com Atenas. Sim, Atenas ainda existe em nossos dias atuais. Embora nós vamos ler daqui a pouquinho um texto bíblico que mostra esse contexto, a gente precisa lembrar que Atenas é o lugar da filosofia. Atenas é o lugar da arquitetura. Atenas é o lugar do cuidado com o corpo. Atenas é o lugar da busca da beleza. Atenas é o lugar da expressão das artes. Atenas é o lugar onde o indivíduo é favorecido. Atenas é o lugar das discussões políticas, das ideologias emergentes. Atenas é o lugar dos grandes envolvimentos sociais. Atenas é um lugar multifacetado, variável, versátil, que não sabe o que é Jerusalém. Atenas está aí ao nosso redor, o tempo todo, e nós estamos querendo alcançá-la com a linguagem de Jerusalém, e isso não vai dar certo, e as pessoas não dirão amém, como você não disse amém à minha primeira mensagem aqui com você essa noite. Vamos olhar um pouquinho para o texto bíblico maravilhoso, que mostra a capacidade do apóstolo Paulo conjugar Jerusalém e Atenas, e transmitir uma linguagem que os outros entendam. E melhor do que isso, que os outros atendam, ao ponto de ele amealhar alguns convertidos naquela conversa que ele teve no grande centro filosófico de Atenas do primeiro século. É maravilhoso esse texto. Convido você a não ficar com a minha pregação. Eu convido você a explorar, encontrar novos recursos, avançar, ler mais sobre isso, porque nós estamos chamando você para a Operação Atenas, que é fazer o evangelho compreensível a uma geração que já não entende mais a linguagem de Jerusalém e da igreja. Quer ver? Atos capítulo número 17, eu quero ler com você. Deixa eu pegar o meu texto aqui para acompanhar, que eu estou sem retorno, mas está tudo certo. Atos capítulo 17.
o versículo de número 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Próximo, versículo de número 17. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Então, levaram-no a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você nos apresenta algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Preste bem atenção, Atenas é curiosa. Atenas quer saber o que nós acreditamos e por que acreditamos. Atenas tem um senso de perspicácia, onde ela quer encontrar novas coisas, novas ideias e compreendê-las. Então o versículo 21 diz: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Versículo de número 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos, seus artefatos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. Esse texto mostra para nós a chegada do apóstolo Paulo na maior e talvez uma das mais brilhantes cidades que o mundo antigo conheceu. É verdade que quando ele chega no século I, Atenas estava numa leve decadência em virtude da crescente investida do Império Romano. Mas alguns séculos anteriores de Paulo, houve a era de ouro de Atenas e da Grécia, onde ela ainda experimentava as marolas e os resquícios de uma era volumosa de intelectualidade, de produtividade, de artes e de tantas outras coisas. Paulo chega na cidade mais cosmopolita, mais intelectualizada, com maiores trocas sociais que havia no mundo antigo, mais do que Roma. É nesse lugar que ele chega como um centro de distribuição de todas as ideias do mundo antigo. E Paulo não vai lá intencionalmente. É um drama você olhar para esse texto e perceber que Paulo chegou por acaso naquele lugar. Se você olhar no começo do capítulo 17, o apóstolo Paulo tem um problema em Tessalônica. Quando ele prega, os judeus começam a persegui-lo e querem matá-lo. Ele foge de Tessalônica e reside em Bereia. Lá em Bereia, os tessalonicenses ficam sabendo e vão até ele para tentar matá-lo. Os seus amigos o poupam e o levam até Atenas e dizem: espere-nos aqui que nós vamos mobilizar a nossa caravana para avançarmos na próxima viagem missionária. Preste bem atenção, Atenas não estava nos planos do apóstolo Paulo. Por isso, eu quero olhar a partir de agora o movimento que esse homem faz, num lugar que ele não pensava estar, mas que esteve, e que não pensava em dialogar, mas que dialogou, para transmitir a verdade do Evangelho, para que nós saiamos daqui com um desafio ao nosso coração, para sermos compreendidos na transmissão da mensagem do Evangelho. Porque o problema não é se o fundo é preto da igreja, se é branco. O problema não é se tem som ou se não tem som, se toca hino ou se toca louvor contemporâneo, se o pastor usa gravata ou se não usa, se a ceia as pessoas vêm à frente ou se elas tomam no lugar. A discussão não é mais essa, queridos. A discussão é de outro nível e outro patamar, e me entristece muitas vezes ver igrejas ao redor do Brasil onde eu visito, que ainda estão situadas em discussões tão infantis, tão tolas, tão desnecessárias, apegando-se a doutrinas, a modelos, a formas, sem prestigiar a essência. Paulo é um desses que se movimenta para dizer: se é para o Evangelho ser conhecido, eu sei fazer isso bem, porque o apóstolo Paulo é um missionário versátil, é um evangelista nato. E quando ele chega em Atenas, ele chega com um senso de propósito. Esse é o primeiro movimento que esse lindo personagem bíblico faz, senso de propósito, enquanto esperava em Atenas. Não estava no calendário, não estava na agenda, não estava no planejamento estratégico, mas ele teve que ficar em Atenas.
E enquanto ele esperava em Atenas, ele era missionário. Paulo não precisava estar efetivamente ou formalmente numa viagem missionária para ser missionário. Fazia parte do seu caráter, fazia parte do seu chamado. Ele era missionário por onde ia. Isso faz muito eco a Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz: indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Indo, avançando, caminhando, andando pelo mundo, sejam missionários. Não, irmãos, nós não nos movemos por acaso. O apóstolo Paulo não está em Atenas por acaso, e ele sabe disso. Mas pastor, não estava no plano dele. Exatamente, não é porque não estava no plano dele que não seria um propósito divino. O apóstolo Paulo não se move por acaso, ele se move por propósito. Tudo na vida dele tem um senso de propósito. Se eu estou em Atenas, se eu estou esperando, eu estou aqui por um objetivo. Irmãos, eu fico preocupado com o ateísmo cristão crescente. Você pode achar um pouco de contradição essa minha frase, mas tem muitos cristãos ateus. Gente dentro da igreja que é um ateu violento. Gente que levanta suas mãos e confessa Jesus. Gente que até traz o dízimo à frente ou no fundo. Gente que até coloca: eu sou um cristão evangélico, mas que é ateu em suas percepções. Como que eu posso dizer isso? Gente que não acredita que Deus está no propósito e conduzindo a sua vida, e que Ele é soberano para te colocar em lugares, em condições, e te colocar em situações para que a glória dEle seja manifestada. Tem muita gente que é ateia na sua compreensão da vida, e é impressionante isso, sabe por quê? Porque Richard Dawkins, que é o pai do ateísmo moderno, que diz que a vida humana é uma sucessão de coincidências e acasos que os seres humanos mais infantis atribuem a uma divindade. Ele disse isso sobre nós. E muitas vezes nós atribuímos isso a nós mesmos. Ah, foi um acaso. Ah, foi uma coincidência. Ah, foi uma situação. Não, irmãos, se nós estamos em Deus, nós nos movemos por propósitos. Não é possível que você tenha se tornado um médico por acaso, que seu pai era médico. Não é possível que você se tornou um professor universitário só porque você queria um concurso público. Não é possível que você seja uma cabeleireira só porque a sua mãe tinha facilidade com atividades manuais. Não é possível que você tenha esse estereótipo, esse jeito, essa facilidade com línguas estrangeiras, essa articulação com relacionamentos, essa facilidade de falar em público. Não é possível que você tenha tudo isso, esses dons, esses talentos, ter nascido em Maringá, ter nascido no Brasil, falar português. Não é possível que isso seja por um acaso. Não é possível que o seu visto para a Espanha tenha sido aprovado de uma maneira maravilhosa. Não é possível que o seu visto para a Europa tenha sido aprovado de uma maneira sensacional. Não é possível, irmãos, é propósito. Quando nós somos de Cristo e vivemos a palavra de Deus, nós não nos movemos por acaso. Não é possível que você tenha essa empresa, não é possível que esses funcionários estejam com você, não é possível que você trabalhe com esse lugar sem um propósito definido, sem um objetivo, sem uma inteligência superior que nós atribuímos a Cristo nosso Senhor, conduzindo e arquitetando cada movimento da nossa história, cada movimento da nossa vida. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês, e aí vai surgindo um exemplo, eu vou aqui controlando bem o horário, para a gente não ultrapassar, mas uma moça ficou uma vez muito triste, por ela ter olhos castanhos. Eu acho que é a maior crise das adolescentes, né, dos nossos dias, olhos castanhos. Quem queria ter aqueles olhos castanhos? Ela, na verdade, os olhos dela eram de jabuticaba, preto, preto, preto. E ela queria de todo jeito usar lente de contato, pesquisou até no Google maneiras de fazer algum transplante de córnea. Ela queria ter olhos azuis, olhos belos. E passaram-se os anos, ela se frustrou com aquilo, mas ela foi assimilando, foi crescendo, recebeu um chamado missionário, e depois, quando ela chegou na tribo missionária, onde ela foi exercitar o seu ministério, ela descobriu um fato. Lá não podiam entrar missionários de olhos azuis, porque eles não eram bem-vindos naquela região, porque eram considerados os ocidentais que vieram para explorar aquela tribo. Os olhos jabuticabais daquela menina trouxe a oportunidade de servir como missionária no futuro. Isso é lindo, irmãos.
Paulo não está empolgado com o turismo de Atenas. Ele está olhando para a arquitetura, para o templo de Afrodite, para o templo de Atena, a deusa padroeira dessa cidade. Ele não está empolgado com tudo que está acontecendo, ele está ali por um propósito. Não é possível que eu estou aguardando aqui e não faça nada. Não é possível que eu esteja nessa faculdade e passe 5 anos sem eu testemunhar de Jesus. Não é possível que eu ganhe dinheiro nessa empresa sem usar esses recursos para glorificar a Deus. Não é possível que eu fique aqui curtindo a onda boa sem ser um instrumento de Deus. Nós não nos movemos por acaso. Por isso é senso de propósito. Você lembra da rainha Esther? Quase que essa mulher não está na Bíblia, sabia disso? Quase, por um pouquinho. O texto bíblico em Esther capítulo 4, versículo 14, o Mardoqueu, o tio de Esther, quando ela estava desistindo de ir até o rei Assuero para pedir a ele a autorização para uma determinada situação que depois você pode ler na Bíblia, o Mardoqueu chega para ela e diz o seguinte: não pense que você será poupada se você não comparecer diante do rei, porque será que não foi para isso, para esse momento, que Deus te colocou como rainha? Senso de propósito. Você sabe o que você está fazendo nessa terra? Você sabe o que você está fazendo enquanto anda por Atenas? Enquanto você visita os lugares turísticos de Atenas, você sabe? A minha esposa, irmãos, é algo à parte. Além de ser linda e maravilhosa, e eu posso garantir que é uma mulher abençoadíssima na minha vida, ela tem um discernimento espiritual que me surpreende e às vezes me irrita. O que acontece? Quando nós vamos sair de férias, já no carro, ou às vezes até dentro do aeroporto, ela reúne a família, eu e as crianças, e faz a seguinte oração: Senhor Jesus, nós estamos saindo de férias, obrigado por essa oportunidade, que a gente pode descansar, mas Senhor, enquanto estivermos indo em outros lugares e até em outros países, nos dê a condição de testemunhar da sua palavra e sermos um instrumento do Senhor e durante as nossas férias. Ela fala: ai não, eu vou trabalhar mais um pouco, eu queria descansar, eu queria curtir. Eu lembro um dia que a gente estava numa viagem, e era internacional, e a gente estava comendo, e ela começou a ficar incomodada com uma situação. Ela disse: eu preciso falar com aquele casal. Mas queridos, qual é a chance de um casal fora do Brasil, naquele restaurante, falar português? Ela precisaria de quem? De mim, o intérprete, para poder falar em inglês para o casal o que Deus estava trazendo ao coração dela. E a gente estava no restaurante, e aí ela ouvia, eu já começo a perceber, no olhar dela, disse: já aí vem coisa. E ela começou a olhar e perdeu a concentração no nosso jantar. E aí ela falou: eu preciso dar uma palavra para aquele casal, falar de Jesus para eles. Eu falei: tá bom, você precisa, eu não. Pensa num homem descrente, irmão, pensa num homem duro de coração. Eu disse: não conte comigo para ser o seu intérprete. Ele falou: não, você tem que ir lá, porque eu não consigo falar inglês com eles. Eu falei: não conte comigo. Fui pegando as crianças, já tinha terminado, ajuntei as coisas, falei: você vai lá e fala com eles. E fui saindo do restaurante, ela ficou, e ela foi, com o risco de não conseguir falar nada. E quando ela chegou na mesa e foi falar com eles, era um casal de brasileiros. E ela pôde compartilhar a palavra, e eu fiquei envergonhado mais uma vez pela minha falta de fé. Senso de propósito em todos os lugares. Nós não somos missionários de vez em quando a gente vem na igreja, ou quando a gente está na praça no evangelismo do Dia das Mães, ou no evangelismo do comércio. A gente é missionário o tempo todo. E isso é senso de propósito que o apóstolo Paulo fala: se eu quero visitar Atenas, eu preciso ser missionário enquanto estou em Atenas, porque o dia que eu sair de lá, eu continuo carregando a mensagem do evangelho, porque indo por todo mundo, eu prego o evangelho a toda criatura. Lindo isso, né? Mas em segundo lugar, além de haver esse movimento intencional do apóstolo Paulo, eu digo que também tem uma atenção plena. Note esses 3 versículos, a palavra ver, vejo e observei. Essas 3 palavras mostram um termo grego que é muito forte, muito importante para você e para mim. É o termo teorizou. Você sabe o que esse termo foi transliterado no nosso português? Teorizou? Exatamente isso. Fulano de tal teorizou sobre o estudo com as células-tronco. Teoria. A palavra teoria é analisar, observar cuidadosamente, examinar atentamente. Enquanto o apóstolo Paulo está em Atenas, ele não está vislumbrado ou deslumbrado com os projetos arquitetônicos e com os florais de Atenas. Não, ele está
observando, examinando, avaliando. Paulo é um exegeta da cultura, Paulo é um intérprete das relações sociais, Paulo é um sociólogo cristão missionário com toda a intencionalidade. Paulo está vendo, observando, levantando subsídios para poder discutir com aqueles atenienses a partir da língua deles. Porque Paulo não pode falar de Abraão em Atenas, ele tem que falar do que Atenas vive. E para isso ele vê, ele observa, ele nota cuidadosamente. Irmãos, esse prestar atenção trouxe para Paulo uma terrível experiência. Quando ele observou a idolatria do povo de Atenas. E isso trouxe para ele um profundo constrangimento. Eu pergunto para você, quantas coisas nós não estamos vendo como igreja, porque não estamos observando cuidadosamente? Quantas coisas na nossa cultura nós chamamos de evolução civilizatória e que não são coerentes com a palavra de Deus? Quantas coisas o nosso comprometimento humano nós chamamos de modernização e que são um genocídio, que são uma destruição em massa das pessoas e da vida humana. Quantas coisas não estamos vendo porque não estamos observando? Talvez sejam as luzes, os holofotes da nossa religião, talvez sejam o brilho dos nossos oradores e pregadores, talvez seja o ofuscamento do brilhantismo da equipe de louvor, que está impedindo que os nossos olhos sejam teorizados, examinados, e façam o processo de enxergar o que está ao nosso lado. Irmãos, irmãs, se nós olharmos atentamente na nossa Atenas, nós vamos encontrar dor naquele casal que aparentemente é o casal Doriana. Se observarmos atentamente, nós vamos ver depressão naquela jovem que vive de balada em balada, de uísque em uísque. Se observarmos atentamente, nós veremos a falta de segurança, aquela pessoa que posta cada minuto da sua vida nas redes sociais. Se observarmos com atenção, veremos a futilidade de uma sociedade que não consegue se garantir pelo seu senso de identidade pessoal, mas que se apoia na valorização dos outros. Se olharmos atentamente, nós vamos descobrir uma sociedade doente. Se olharmos atentamente para Maringá, onde todo mundo quer morar na melhor cidade do Brasil para se viver, nós veremos o pecado, a destruição, o quebrado, nós veremos o deformado, o bestial, o anômalo, nós veremos, irmãos, basta observar. Está mais perto do que você imagina. Pode estar no seu escritório de trabalho, na sua sala da universidade, pode estar com seus amigos brincando na piscina no final da tarde, com os teenagers. Pode ser em qualquer lugar, você nem imagina onde estão as dores, os sofrimentos, as angústias e os gritos da alma de uma Atenas que é idólatra. Paulo usa a palavra grega que significa a sociedade que estava debaixo de ídolos. Não era só uma idolatria, eles estavam dominados pelos ídolos. Plínio, que é um historiador do primeiro século, disse que em Atenas tinha 30 mil estátuas. Imagina só, 30 mil estátuas. Também nós temos o Petrônio que disse, e ele também era um sátiro, um escritor, ele disse o seguinte: em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Haviam mais estátuas do que homens na cidade. Ou seja, uma cidade dominada pela idolatria, e Atenas não mudou de endereço, ela continua ainda. Nós ainda estamos com o Deus do poder, Zeus, nós estamos com o Deus do prazer, Afrodite, estamos com o Deus do vinho, que é da embriaguez, que é o Dionísio, estamos com o Deus da violência, que é o Áries. Sim, irmãos, os deuses de Atenas ainda estão operando na nossa sociedade ateniense, e muitos de nós não temos observado. E quantas coisas nós estamos perdendo por não ver, não notar e não observar. Esse é um problema, esse é um dilema. Um pedido de Deus ao nosso coração é abrir os olhos e enxergar os ossos secos que estão ao nosso redor. Paulo consegue, através de um exame cuidadoso. Ele não estava empolgado com Atenas, ele estava indignado. Indignado. Será que a gente poderia agir assim? Que esse é o terceiro movimento que Paulo faz. Uma indignação santa. Ao ver, ao notar, ele é movido a uma indignação interna. A palavra grega é paraxel.
Paroxel é um termo que era utilizado, ou ainda é utilizado no nosso português, que é o paroxio, que significa ataque epilético, convulsão, dor aguda. O que Paulo estava sentindo, e só há uma expressão bíblica para isso, em todo o Novo Testamento só tem uma palavra, e é essa que Paulo sente. Ele estava com um ataque epilético no coração. O seu coração estava sendo sacudido violentamente, enquanto ele via a idolatria daquele povo. Irmãos, é tempo de ficar com raiva. É tempo de ficar indignado. É tempo de ser agitado no coração e sermos violentamente movidos para uma atitude, porque quem não se indigna, não se move. Quem não consegue sentir a dor, não se move. O apóstolo Paulo consegue ter uma ira santa no seu coração, uma revolta, uma indignação, um senso de justiça, porque ele vê um povo que não estava dando glória a Deus. Será que a gente consegue sentir o mesmo, irmãos? Depois de uma adoração como essa noite? Depois de um louvor tão lindo e inspirativo como esse, será que a gente consegue sair daqui sentindo as dores de um povo que não glorifica a Deus lá fora ou aqui? Será que nós somos movidos por uma santa indignação ao ponto de ver que a glória de Deus está sendo suprimida pela idolatria humana? Será que nós temos essa condição, essa consciência? Porque se nós notarmos esse texto, a indignação move o coração de Paulo a compaixão. Por isso que a Bíblia fala, falando a verdade em amor. Você se move, mas você se move em compaixão. Porque Jesus também se revoltou. Você conhece o texto? O texto onde Jesus grita, o texto onde Jesus, eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas como a gente está na sociedade do século XXI, você vai me entender, né? O texto onde Jesus aparentemente sai da casinha, aparentemente, não vai fazer o recorte hermenêutico aí, é o texto que mostra a indignação. Marcos capítulo 11, ele chega e vê a religião. Ele vê o pastor pregando, o louvor tocando, o dízimo acontecendo, ele vê o ministério infantil, aí de repente ele olha e fala assim, movimento não é avivamento, peraí, volta aqui. Pega a mesa dos cambistas e derruba, pega o chicote e começa a bater e chicotear, dizendo, vão embora daqui, seus mercadores. E então, Jesus diz, a minha casa seria chamada casa de oração, e vocês estão transformando ela num covil de ladrões. O que Jesus está fazendo? A glória de Deus não está sendo honrada nesse lugar. O que Paulo está fazendo? A glória de Deus não está sendo honrada nesse lugar. O que você pode fazer na sua casa? A glória de Deus não está sendo honrada. Chame seu filho, a sua filha para conversar. Tenha um tete a tete com eles e diga, a glória de Deus não está sendo honrada nesse lar. Não é o fato de você chegar tarde, não é o fato de você trazer o seu namorado para o seu quarto, é que a glória de Deus não está sendo honrada na nossa casa. Chamar os seus funcionários, o seu colegiado, os seus sócios e dizer, a glória de Deus não está sendo honrada na nossa empresa. Não é o fato da corrupção, é a glória de Deus que está sendo manchada. É chamar as pessoas ao entendimento e dizer, não é que você adora um falso Deus, não é que você faz despacho, não é que você consulta cartomantes, é que a glória de Deus não está sendo honrada na sua vida. Você é a glória de Deus, e enquanto essa glória estiver sendo trocada, haverá revolta no coração de Deus. Inclusive essa palavra no Antigo Testamento. A palavra de Paulo, que só tem no Novo Testamento, é a palavra mais usada por Deus no Antigo para falar de um povo idólatra. Conhece? E Deus disse, vocês me provocaram a ira quando vocês trouxeram seus falsos deuses cananeus. Provocar a ira é colocar diante de Deus um amor distorcido e um distúrbio, quando Ele não é amado sobre todas as coisas. Nós temos Atenas no nosso dia, irmãos e irmãs. Enquanto não abrirmos nossos olhos, nós não ficaremos indignados. E enquanto não ficarmos indignados, nós não agiremos por compaixão e não nos movimentaremos. Tem gente que diz, pastor, mas eu não quero ter problemas. É que eu não quero ser politicamente incorreto. Você não precisa ofender. Aliás, o evangelho acaba ofendendo você, que não pode escandalizar, mas, pastor, eu não quero entrar numa briga. Mas espera aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não quer entrar nisso por causa da sua estima pessoal e do seu senso de popularidade pessoal? Ou é porque você está preocupado com a outra pessoa mesmo?
Porque a maioria de nós não faz uma reprimenda pensando no outro, faz uma reprimenda pensando como a gente vai ficar depois disso. E isso não é coragem, isso é covardia. Quando eu deixo de falar a verdade em amor, pensando no que o outro vai sentir, na verdade, muitas vezes eu estou transliterando para dizer, sou o que eu estou sentindo, eu vou ficar mal, vou ser cancelado, o tribunal da internet vai me julgar. Você sabe que tem o tribunal da internet, né? Vão me judiar. Só que não é sábio quem deixa de corrigir com medo da sua popularidade ser afligida. Porque muitas vezes os pais não são populares. Eu estou chegando numa fase em casa que eu era o mais popular. E agora com a adolescência, eu estou me tornando um pouco impopular, estou sentindo. Sai um pouquinho do celular, não pode fazer isso. Por favor, arruma a cama, desce que o almoço está pronto. Antes não precisava fazer isso, não é verdade? Mas chega uma fase da vida que a gente vai precisar ser um pouquinho mais impopular. E sabe por que eu sou impopular muitas vezes? Porque eu amo. E se eu precisar corrigir os meus filhos e ser impopular com eles por um pouco tempo, é porque eu amo a cada um deles. E quem não corrige, não é porque se preocupa com o outro, é porque tem um amor próprio muito grande, incapaz de se expor até críticas e possibilidades de desentendimentos. Quem move por compaixão, move por indignação, dizendo, não é possível que você viva assim. Não é possível. A pessoa vê uma situação e fala, não, eu preciso ir. E ela vai por compaixão. Você lembra do Popeye? Quem aqui já assistiu o Popeye? Levanta a mão para eu saber se eu estou falando a um público que me entende. Ó, joia. Beleza, então eu posso continuar a minha ilustração. Popeye. Você lembra o que fazia o Popeye forte? Lembra sim ou não? O que era? Espinafre. Mas o que fazia o Popeye comer o espinafre? O quê? A Olívia. Popeye, o Brutus está aqui, Popeye, lembra? E o Popeye fazia, não, e ele pegava o espinafre, e o braço crescia, a perna crescia. Ele era movimentado por uma indignação para ajudar a pobre Olívia. Irmãos, eu creio numa igreja que precisa de momentos Popeye, igreja que tem uma santa indignação, uma revolta de justiça no seu coração, que diga, não é possível que mais uma criança seja abusada. Não é possível que os surdos não tenham acesso a entender a palavra de Deus na língua que eles entendem. Não é possível que pessoas não tenham acesso a elaborar os seus sentimentos. Não é possível que as pessoas não tenham acesso a condições básicas de vida. Não é possível que as pessoas não sejam amadas, acolhidas e bem vistas. Não é possível que no trânsito caótico de Maringá a gente assista os desesperos acontecendo. Não é possível. Como Deus pode usar a segunda IPI de Maringá, que é você, não sou eu não, sozinho, que somos nós. Como Deus pode usar essa igreja para manifestar a esse mundo a compaixão de Deus, mesmo que seja baseado na santa indignação, dizendo, não é possível que esse casamento seja destruído, não é possível que essa família seja desfeita, não é possível. Como Deus pode te usar? Como Deus pode fazer? Quarto movimento, além da indignação santa, Paulo agora é movido para um movimento intencional. Ele sai dessa direção e agora vai para a sua intencionalidade. E veja só o texto que ele apresenta. Apresenta para nós 3 espaços geográficos: sinagoga, praça e areópago. Sinagoga, você sabe o que é? É Jerusalém, queridos. Quando Paulo vai em Atenas e vê a idolatria, ele vai em Jerusalém, ou melhor, ele vai na sinagoga, a linguagem de Jerusalém, para falar com eles. E aí, gente, vocês não vão fazer nada não? Essa cidade não conhece Abraão, não conhece a promessa de Isaac, vocês não vão fazer nada não? Ele discutia com os judeus na sinagoga sobre a revelação de Deus. Irmãos, eu creio que nós estamos num momento tão triste, a gente acha que a gente está bombando no mundo evangélico, mas nós estamos vivendo um momento tão triste que a gente tem que ensinar aos próprios crentes o evangelho. A gente tem que pregar dentro da sinagoga. Tem que pregar, porque tem misticismo, tem crente consultando horóscopo. Tem gente conversando com o outro dizendo, hoje não foi bom, é que eu sou de Áries. Áries não, né? Áries, é Áries. Eu sou de Capricórnio. Eu sempre falo que eu sou do leão, né? Leão da tribo de Judá. Sempre uso esse recurso. A gente tem que ensinar as pessoas o evangelho.
dentro da sinagoga. E a gente tem que ser intencional, é verdade. Paulo vai pregar no lugar da religião, Paulo vai pregar no lugar da religiosidade. E eu creio que muitas vezes as pessoas confundem fé com prática religiosa. Estar no culto não te faz um crente, como estar na garagem não te faz um carro. São coisas distintas. Por isso estar aqui é estar intencionalmente a aprender do Evangelho. Bom, mas essa conversa é para um outro dia. Paulo vai pregar na sinagoga porque ele sabe que ambiente religioso as pessoas praticam mecanicamente e não sabem por que estão ali. Então ele começa a pregar Jesus na sinagoga. Mas ele ultrapassa os limites. E o Paulo vai para a praça. O que é a praça? É o lugar da troca. A praça é o lugar do escambo. Lá tinham as ideias, as filosofias, o mercado. O shopping a céu aberto. E sabe o que Paulo faz? Ele fala assim: eu preciso ir para a praça, porque se eu cair na corrente sanguínea da praça, o evangelho vai para todas as casas. Olha isso, irmãos. Olha a estratégia. Enquanto a gente está pedindo para as pessoas virem aqui, Deus poderia distribuir você como um glóbulo vermelho na corrente sanguínea de Maringá, e você ser capilarizado por todos os lugares, nessas veias e artérias, e distribuir o Evangelho, ao invés de a gente depender que as pessoas venham à segunda IPI de Maringá, a segunda IPI de Maringá se distribuir, para espalhar em toda a cidade. Já pensou nisso? Paulo diz, vamos para a praça, porque irmãos, agora eu vou dar trabalho para o pessoal por favor, me vê aí, o pessoal da transmissão. A gente tem que ir aonde as pessoas estão. Eu sei que muitas vezes, para mim, é confrontador e conflitante pregar ali de cima, porque dá a impressão que eu estou numa condição diferente da sua. Mas nós estamos no mesmo nível. E ir na praça é encontrar pessoas. Ir na praça é estar no nível delas. Ir na praça é ver crianças. Ir na praça é ver famílias. Ir na praça é ver adolescentes. Ir na praça é ver o empresário frustrado, fracassado, triste. Ir na praça é ver aquela mulher perdida em relacionamentos frustrantes. Ir na praça é ver aquele homem que não aguenta mais o seu consumo pessoal e que está estourando todas as suas contas. Ir na praça é sentar com as pessoas, é dialogar com elas. Por isso que você não vê em nenhum lugar, nesse texto, Paulo pregando, quando ele sai da sinagoga. Paulo dialoga. O termo grego é dialogel, significa a palavra trocada com o outro. Enquanto a gente não entender isso, que ser missionário é estar de frente com as pessoas, é estar na praça, no shopping, no atendimento médico, no SAMU, enquanto a gente não entender que é estar na vida cotidiana, nós seremos uma igreja de religião. Missão se faz com quem penetra os espaços, se espalha e chega onde as pessoas estão. E eu pergunto para você, onde é que as pessoas estão hoje? Você sabe me dizer? Eu posso dizer para você, as pessoas estão online. E é uma tristeza a gente ver as redes sociais dos crentes tão pobres, reproduzindo valores de uma sociedade corrompida, sendo que a gente poderia estar nessa praça chamada rede social, para apresentar o Evangelho de Jesus. Quantas vezes você compartilhou uma mensagem desse culto pelo seu WhatsApp? Quantas vezes você compartilhou um Reels, fez um story da sua igreja? Quantas vezes você postou uma imagem de um texto bíblico na sua rede social? As pessoas estão lá, elas estão nas redes sociais o tempo todo, elas estão online. Hoje eu consigo pastorear muita gente só pelo WhatsApp, pelo computador. Você está aí, você pode, você consegue. Irmãos, é um absurdo, mas é a verdade. Nós não seremos uma igreja missionária se nós não capilarizarmos, se não avançarmos, se não chegarmos na praça. E quando chega na praça, acontece algo fantástico e extraordinário. Voltando. Quando chega na praça, as pessoas levam a gente para Areópago. Areópago é o lugar do estudo. Areópago é o lugar da solenidade. Sabe o que é Areópago? Na verdade é o termo que diz colina de Ares, o deus da guerra. É isso. Lá era o Supremo Tribunal Federal de Atenas. Lá eles tomavam decisões sobre a vida moral, religiosa e até financeira da cidade. Então, por falar em religião, Paulo foi levado a Areópago pelas duas correntes filosóficas famosíssimas, que inclusive é uma corrente que está entrando no cristianismo, tá? Estoicismo, cuidado com essa palavra. Cuidado, hein? Praticantes de yoga, de religião oriental, estoicismo cristão, não é da Bíblia, cuidado, hein?
Bom, isso é conversa para outra hora. Mas Paulo é levado ao Areópago e ele começa a discutir com as pessoas que estão lá. E aí a magia acontece, que é um milagre da apresentação do Evangelho. Sem falar de Abraão, sem falar de Moisés, ele simplesmente introduz o seu discurso. E isso eu chamo de contextualização ativa. É o último movimento, irmãos. E depois nós vamos sair desse movimento para a nossa vida. Contextualização ativa. Eu vou ler o texto de novo com você, porque esse texto é simplesmente fantástico. Ele é a explosão de todo o entendimento do apóstolo Paulo. Diz assim, deixa eu pegar aqui, contextualização ativa. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer é isso que eu vos anuncio. A gente tem que aprender a transformar o Evangelho em entendível, se é que existe essa palavra. Inteligível, essa existe. Compreensível. E Paulo faz isso nesse texto com 3 movimentos de contextualização. Primeiro, ele faz o contato com a cultura. Veja os verbos de ações que aparecem aí na sua tela. Vejo, andei, encontrei, o que mais? E observei cuidadosamente. São palavras de verbos de ação. Paulo está em contato com a cultura de Atenas. Paulo fica vendo, o que vocês cantam? Quais são suas artes? Quais são seus filósofos? Quem são seus influencers digitais? Paulo está em contato com a cultura para pegar pontes e poder confrontar a cultura. Não confronta esse mundo quem não tem contato e entende a linguagem dele, irmãos. Se a gente ficar com o discurso parnasianista, clássico, lá do século 17, nós não alcançaremos essa geração. Esta igreja será a igreja de uma geração só. Mas se nós ampliarmos e entrarmos em contato e entendermos e fizermos uma hermenêutica da cultura, nós estaremos capazes, prontos para fazer o confronto com a cultura. Olha só o próximo texto. Confronto. Pode passar por gentileza. Isso. Olha o que Paulo encontrou. Vocês são religiosos. Vocês têm muito objeto de culto. Vocês têm até uma inscrição ao altar ao Deus desconhecido. Ele confronta. Ele diz, vocês estão perdidos. Vocês estão adorando um Deus que vocês nem conhecem. Vocês são religiosos. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu não estou trazendo um julgamento, uma impressão. Eu vi isso na vida de vocês. E quem tem contato, pode confrontar, pode fazer o convite. E aí Paulo diz, esse que vocês adoram sem conhecer, é o que eu anuncio. E começando pelo Deus Criador, ele apresenta Jesus até o julgamento final. Paulo é fantástico e a gente precisa aprender com ele. Um pregador ambidestro, versátil, que sabe falar com Jerusalém, mas que sabe falar em Atenas. Eu fico impressionado com a capacidade que essa igreja tem de pulverizar nessa cidade, irmãos. Você tem um ponto de graça de Deus na sua vida e uma capacidade de fazer uma diferença nessa cidade que você não tem noção. E eu estou aqui apenas para apontar o caminho e orar por você. Que você leia a sua cultura, leia seu entorno, leia o seu ambiente. Que você confronte com a verdade do Evangelho sem ter medo de perder popularidade. Porque quem está lá dentro, quem entende e compreende, pode confrontar. Mas convide, faça um apelo. É Jesus que vai te salvar, é Jesus que vai te tirar da depressão, da angústia, do consumismo. É Jesus que tem um sentido novo para a sua história. Tenha contato, tenha confronto, mas nunca esqueça de fazer o convite. Semana que vem eu espero você aqui, com alguém de Atenas. Porque nós estamos legitimamente agora na Operação Atenas. Está errado ali? Atenas? É que eu gosto de brincar com as palavras, irmãos. E na verdade, pode passar o próximo. O que eu quero com você é sintonizar e transmitir o Evangelho a essa cultura. Nós estamos essa semana na Operação Antenas, onde você esteja antenado ao que o mundo está dizendo, sintonizado ao que as pessoas estão vivendo, para você poder levar ali
a mensagem que é conhecível, compreensível, através de uma comunicação clara e de dentro para fora, e não de fora para dentro como uma religiosidade. Você topa participar da Operação Antenas, onde você seja um instrumento de Deus antenado e distribuindo sinais a esse mundo? Se você está pronto, eu queria convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Eu quero orar com você, que vai participar conosco da Operação Antenas. Nós vamos cantar o refrão dessa linda canção. Enquanto você se prepara, eu quero que você feche seus olhos. E esse refrão só vai nos conduzir a uma verdade: o que é ou onde é que o Senhor quer te usar para a glória dele. Vamos ouvir esse refrão e você vai meditando na palavra do Senhor.